Pergunta número 1. Se Satanás é o pai da mentira, como dizem os evangélicos, como podemos ter certeza de que ele não enganou os cristãos e fez com que eles o adorassem como Deus e rejeitassem o verdadeiro Deus? Pense nisso. Ele é o pai da mentira, não é o que todo mundo diz? Pergunta número 2. Se Deus lançou o diabo no inferno, e o inferno é um lugar de castigo eterno, sem perdão, por que nos ensinaram que o diabo anda por aí nos tentando e nos possuindo? Um carcereiro que deixa seus prisioneiros saírem para matar e roubar seria, no mínimo, demitido por incompetência. Por quê? O inferno é um lugar de castigo, mas o Satanás não está no inferno, ele está à solta por aí. Terceiro, se Satanás consegue entrar até nas igrejas e fazer com que as pessoas tenham pensamentos impuros durante os cultos, como os cristãos podem ter tanta certeza de que ele não influenciou a redação e a composição da Bíblia segundo os seus interesses? Fique você sabendo que esta Bíblia que está aqui, ou qualquer outra Bíblia, qualquer uma, tem coisas interessantíssimas aqui dentro. E uma das coisas mais interessantes que está aqui, inclusive essa pessoa que esteve na quarta-feira passada comigo, depois que eu disse para ela que ele era um ladrão, a pessoa que estava na minha frente, porque ele estava roubando o Deus dos outros, porque o Deus da Bíblia, ele é o Deus exclusivo de um único povo, o povo judeu. Só. Eu sou o Deus de Israel, diz o cara. Ele não diz que ele é o Deus do Brasil, da Inglaterra, de Portugal, da França, da Argentina. Não. Eu sou o Deus de Israel. Ele deixa isso claríssimo em toda a Bíblia. Só de Israel. Que diabo você tem que se meter com o Deus dos outros, porra? Cria um Deus para você, porra. Por que você tem que ir atrás do Deus dos outros? Faça como os hindus. Você sabe quantos deuses existem na Índia? Aproximadamente 100 milhões de deuses. Cada um tem o seu próprio Deus. Pergunta número 4. Por que Deus mandou o dilúvio para eliminar o mal na terra? Não funcionou. O mal voltou logo em seguida. Deus já deveria saber que isso iria acontecer. Então, por que ele se deu a esse trabalho? Porque se Deus é onisciente, onisciente quer dizer que tem ciência de tudo. Então ele vai destruir a terra. Para quê? Vou mandar um dilúvio, vou destruir tudo isso aqui. Mas para quê? Se essa merda vai voltar a ser como era antes, ou pior ainda. Isso aqui está pior do que naquela época. Então, se ele já sabia que isso aqui, se ele é onisciente, que não é porcaria nenhuma de onisciente, mesmo porque nem existe, então por que ele se deu ao trabalho de destruir todo mundo? Só ficou Noé e os filhos dele, a família de Noé. Me poupe. 5. Se Deus é imutável, por que ele precisou mudar as regras enviando-se como Jesus na terra? Para quem não sabe, para quem não conhece o que está escrito nas Escrituras, Jesus não era filho de Deus coisíssima nenhuma, era o próprio Deus encarnado. E o verbo se tornou carne. Você sabe o que é que isso quer dizer? O verbo é Deus. Ele se torna carne. Ele vem ao planeta Terra como um ser humano, diz a Igreja Católica. Ele vem. E não veio os evangélicos falar besteira para mim, que os evangélicos não sabem nada. Simplesmente é uma dissidência dos católicos. Não fizeram nada. A mesma quantidade de livros que tem na Bíblia evangélica tem na Bíblia católica, no Novo Testamento, igualzinho. Então, esse tal de Jesus nada mais era do que o próprio Deus encarnado. Não era filho de Deus coisíssima nenhuma. Isso eles deixam bem claro isso. Se você não sabe, leia. Para que você saiba a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa que é a grande verdade. Então,
Se ele é imutável, né? Porque ele vem aqui como Jesus. Por quê? Sexto, se tudo é parte do plano de Deus, como dizem os evangélicos, então Deus planejou todas as desgraças, todas as catástrofes e todos os nossos pecados, e não precisamos sentir culpa por nada nem fazer nada para corrigir as coisas. Tudo faz parte do plano de Deus, cara. Então por que você se sente culpado com alguma coisa? Tudo que acontece é parte do plano de Deus, dizem os evangélicos e alguns idiotas de alguns católicos e qualquer outra religião que o valha. Ah, esse é o plano de Deus. Então, se é plano de Deus, por que você está constrangido? 7. Cristãos dizem que se um bebê morrer, ele vai para o céu. Eu já ouvi isso várias vezes. Por que então são tão contrários ao aborto? Se isso privaria todas as crianças de irem para o inferno? Pense a respeito. Cristãos dizem que se um bebê morrer, ele vai para o céu. Pronto. Porque ele não tem pecado, ele vai para o céu. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Um dos dois. Então as crianças, quando morrem, vão para o céu. Então, qual é o problema de vocês serem contra o aborto? Não vejo problema nenhum. 8. Como Deus pode ter emoções, como ciúme, raiva, tristeza, amor, etc, etc, etc? Se procurar na Bíblia, Deus é tudo isso. Ele tem todos os sentimentos normais. Se ele é onipotente, onisciente e onipresente, por que ele tem essas emoções? Emoções são uma reação. Mas como Deus pode reagir a algo que ele já sabia que iria acontecer e até planejou? Que é parte do plano de Deus, então se é parte do plano, foi planejado. Se foi planejado por um cara que é onisciente, onipresente e onipotente, ele não pode sentir ciúme, nem raiva, nem tristeza, nem amor. Senão ele não é Deus, ele é um cara comum. Explique, por favor. 10. Como podemos ser felizes no céu sabendo que pessoas que amamos estão sofrendo no inferno? Um pastor evangélico me disse que as memórias que temos dos entes queridos são apagadas para não sofrermos no céu. Mas se perdemos nossa memória, não deixamos de ser nós mesmos? Pense nisso. Pense nisso. As memórias são apagadas para não sofrermos no céu. Então não sou mais eu. Que estupidez. 11. Por que Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés tirasse os judeus do Egito, mas não abriu os portões dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial? Não estava mais lá Deus, hoje não está mais? Cadê Deus, hein? Engraçado, né? Sumiu esse cara. Os judeus perderam, diz que morreram 6 milhões de judeus. Primeiro que isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tinha 6 milhões de judeus na Alemanha, nem ali no centro da Europa. Isso é mentira. Isso é uma deslavada mentira. Morreram muitos. Sim, mas não 6 milhões. Mas por que Deus não abriu o Mar Vermelho, que era muito mais difícil, e não abriu os portões dos campos de concentração? Já parou para pensar nisso? 12. Por que dizem que temos livre-arbítrio se só há 2 opções? Seguir a Deus e ir para o céu, ou desobedecer e ir para o inferno? Cadê o livre-arbítrio? Todo mundo tem livre-arbítrio. Que porra de livre-arbítrio é esse? Se você segue Deus, você vai para o céu, senão você vai para o inferno. Então cadê o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Ou você segue Deus, ou você está perdido. Se você seguir o que Deus diz, você vai para o céu, senão você vai para o inferno. Não tem livre-arbítrio nenhum. Claro que isso não é assim que funciona. Em Isaías 40, 28, lemos: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Pergunta: então como é que os católicos dizem que Deus descansou no 7º dia no Gênesis? Ele não se cansa, não se fatiga. Descansou de quê? Está bem explícito lá. Não sabes, não ouvistes
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Então, por que ele descansou se ele não estava cansado? 14, perdão. Por que Deus é do sexo masculino? Quem foi que disse isso? Que cor será que ele tinha, hein? Será que ele era branco, negro? Será que ele era oriental? Quanto tinha de altura? Tinha barba branca, verde, azul? Ele era homem ou era mulher? Ou ele não era nenhuma dos dois? Ele era o quê, então? Já parou para pensar nisso? 15. Se você nasce retardado, sua alma também é retardada? E se você ficar retardado depois de velho, como é que fica a sua alma, hein? Ela vai ser retardada? 16. Por que precisamos rezar se Deus já sabe de tudo o que vamos dizer e do que precisamos? Será que ele gosta que nos humilhemos diante dele? Isso é uma estupidez. Se ele sabe tudo o que vai acontecer, para que você, nem amigo meu amigo, fica com essas orações estúpidas, fazendo essas orações idiotas? Ó Senhor, me salve! Ó Senhor isso! Ó Senhor aquilo! Para com essa palhaçada! Ele já sabe o que vai acontecer. Por que você reza para esse cara? Ele já sabe tudo, porra. Essa aqui é a grande verdade. Você fica rezando que nem um palhaço, que não resolve nada. Vai me lembrar a semana passada que eu comentei sobre aquele helicóptero que caiu com a noiva, que infelizmente matou 5 pessoas, a noiva, o irmão da noiva, uma fotógrafa, coitada, que não tinha nada a ver com isso, o filho que estava na barriga da fotógrafa, e o incompetente do piloto do helicóptero. Aí o cara fica gritando, como é que é? O que é que ele pediu a Deus, rapaz? Como é que ele falou? Eu não lembro agora. Eu não lembro agora, não. Perdão, não foi perdão, senhor, foi piedade, qualquer coisa que o valha. Piedade, senhor. Porra de piedade, rapaz. Morreu. Por quê? Porque o piloto é um incompetente, só isso, mais nada. Mais nada. Entrou no meio de um nevoeiro que não entendia nada daquilo, aquela porcaria caiu. Fica pedindo piedade ao senhor. Vai para com essa palhaçada. Vai morrer. Não, 15 não. 17. Como Adão e Eva podiam saber que era errado comer do fruto do conhecimento, se só ao comê-lo saberiam que era bem e mal, certo e errado? Antes de comerem do fruto, eles não sabiam. 18. Como podemos ofender a Deus se não é possível surpreendê-lo? Então, se você não pode surpreender Deus, então simplesmente não podemos ofender o cara já sabe o que vai acontecer. Então não tem ofensa nenhuma. 19. Por que Deus criou o mal, hein? Isaías 45, versículos 6 e 7. Vamos repetir, por que Deus criou o mal? Se ele não quer que o pratiquemos? Por que ele cria as pessoas que já sabem que vão para o inferno? 20. Porque nós já não nascemos sabendo tudo sobre Deus? E porque temos de descobrir qual é a religião certa e ainda decifrar seus enigmas? Por quê? Tem algumas pessoas que eu conheço que têm um cérebro desse tamanho, menor do que o cérebro de um cavalo, que é igual de uma noz, mais ou menos. O cérebro de um cavalo é desse tamanho assim. Mas tem pessoas que têm um cérebro menor ainda, que pensam que o mundo está restrito àquela ruazinha onde ele mora e àquela igrejazinha que ele frequenta, ouvindo aquele pastor vigarista, safado, canalha, tomando dinheiro de todo mundo e que não admite que ninguém fale com ele, pergunte nada, porque ele também não sabe nada. As pessoas pensam que o mundo é isso. Não. Nós temos hoje 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, cara. Você sabia disso? Daqui a 2 anos,
Nós vamos ser 8 bilhões de pessoas. Essa que é a grande verdade. O mundo é gigantesco. Não é esse mundinho que as pessoas pensam. Você sabe quantas religiões existem no mundo? Será que só a deles é que é perfeita? Os islâmicos dizem que é só Maomé que presta. Os barrais dizem que é só Bahá'u'lláh. Os católicos que é Deus. Os evangélicos que é Jesus. Os budistas que é Buda, e vai por aí afora. Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Sabem nada, 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 nada. Mas continuemos. 21. Por que Deus não aparece a todo mundo e nos convence de sua existência? Porque ele só se revela de maneira tão duvidosa e tão obscura? Você já reparou isso? Deus não aparece a ninguém. Há muitos anos atrás eu fui estudar sobre Deus. Uma escola de alto nível de esoterismo, onde tem um livro dessa grossura, 1.500 páginas, falando sobre Deus. E no final do livro tem uma pergunta: o que é verdade? E tem a resposta. Verdade é tudo que é ou visível, ou real, ou palpável. Eu consigo ver uma coisa. Eu estou vendo as estrelas. Existem as estrelas? Existem. Eu estou vendo. Assim como eu vejo um carro, assim como eu vejo uma casa, assim como eu estou vendo a câmera que está na minha frente, assim como vocês estão me vendo. Uma coisa pode ser real, não ser visível, mas ser real. Por exemplo, o ar que eu respiro. Isso é real. Olha, não é palpável, nem é visível, mas é real. E alguma coisa palpável, é visível, é real ou palpável? Palpável, eu posso apalpar esta caneta. Esta caneta é verdade. E depois vem uma explicação. Tudo que não é ou visível, ou real, ou palpável é mentira. Deus não é nem visível, nem real, nem palpável. Logo, é uma mentira. Foi inventado para os ignorantes, quando não sabem a resposta para as coisas. Foi a vontade do Senhor. Ah, foi Deus que fez. Quem é que fez tudo isso aqui? Foi Deus. Que é a pergunta mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Quem é que... se você não acredita em Deus, quem fez tudo isso? Ô, cara, isso é a pergunta mais burra que eu conheço. Isso aqui é um produto de evolução da própria Terra. De milhões, bilhões de anos. 22. De acordo com Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Jesus não veio abolir a lei e os profetas, apenas completá-los, e que nenhuma vírgula deverá ser alterada enquanto existirem céu e terra. Como Jesus ainda não voltou, a lei ainda está valendo, não é verdade? Portanto, por que não saímos por aí queimando bruxas, apedrejando adúlteras e crianças desobedientes, matando homossexuais, excluindo gente de trabalhar aos sábados, ou seja, enfermeiras, médicos, etc., aspergindo sangue nos altares, arrancando a cabeça de passarinhos e sacrificando pessoas a Deus? Sabe onde é que está isso também escrito? Levíticos capítulo 27, versículo 28. É bem claro. Jesus não veio abolir a lei e os profetas, apenas completá-los. E que nenhuma vírgula deverá ser alterada enquanto existirem céu e terra. Jesus não voltou ainda. Para de dizer tudo isso. Estamos esperando há 2000 anos que esse cara volte. Essa aqui é a grande verdade. Há 2000 anos que ele está dizendo, vai voltar, vai voltar, vai voltar, não diga. Jesus está voltando, é mesmo, é? Eu quero ver o dia que esse cara voltar. Que não vai voltar porra nenhuma, porque nunca existiu. Mas eu adoraria ver um cara chamado Jesus chegar para um dos líderes evangélicos mais conhecidos e mais canalhas e mais corruptos deste país
e chegar para ele e dizer: bom dia, bispo. E o bispo vai olhar, né, na mesa dele, de mogno ou de jacarandá. Quem é você? Eu sou Jesus, o Cristo. E você tem feito muito bom, muito bem, com a minha igreja. Agora você, por favor, saia que eu vou tomar conta da minha igreja. E agradeço você ter feito tudo isto. O que é que você acha que aquele cara iria fazer, hein? Você acha que ele iria sair do trono dele, das riquezas que ele usufrui, dos otários, dos babacas, dos incompetentes, para que o Jesus, que ele diz que vai voltar, realmente voltasse? Mas como é que será que esse cara vai voltar? Vestido como um palhaço? Como naquela época, 2000 anos atrás, ou vai voltar de terno e gravata? Cabelo cortadinho? Como é que será que esse cara vai voltar? Se ele voltar como... Tem até aqui no Brasil, tem um cara aí que é chamado de Henri Cristo, que é um palhaço, né, que de vez em quando está na televisão, vestido como Jesus, usa uma porra na cabeça, dizendo que aquilo é uma coroa de espinhos. Eu nunca vi aquilo sangrar. Conheço até pessoalmente aquele vigarista, né, que vive às custas de otários. Ou então, esse mesmo Jesus chega no Vaticano e de uma maneira mágica ele se encontra com o Papa. Chega para o Papa e diz: santidade, eu voltei. E o Papa Francisco, ou qualquer outro que o valha, diz assim: quem é você? Eu sou Jesus. Voltei. Você não fica há 2000 anos, você está dizendo que eu ia voltar? Voltei. Então agora você sai do meu trono que eu vou assumir o lugar. Você acredita que esse cara sairia vivo da sala do Papa? Tem um botãozinho na sala do Papa que apertaria um botãozinho, imediatamente esse cara seria preso e colocado numa das masmorras do Vaticano para que ninguém soubesse disso. Ou você tem alguma dúvida? 23. Se os evangélicos aceitam que Deus sempre existiu, por que eles não aceitam que o universo sempre existiu? Simples, cara. Simples. Quando essa discussão que eu tive, eu disse: rapaz, que porra é essa? A Terra tem 6.300 e poucos anos. Essa merda sempre existiu. Não. Deus sempre existiu. Porra, se Deus sempre existiu, a Terra sempre existiu. Qual é o problema? 25. Não. 24, perdão. Que Deus de infinito amor aceitaria sacrifícios humanos, inclusive de seu próprio filho, entre aspas, e dos filhos de suas criaturas? Que Deus sarcástico, masoquista, ele adora sacrifícios. Leia a Bíblia direitinho. Sacrifícios humanos é o que ele quer. Essa aqui é a grande verdade. Ele manda matar todo mundo. 25. Se Jesus era Deus em forma humana, ele morreu para nos salvar dele mesmo? Não tem sentido. Não tem sentido. 26. Porque Deus criaria gente que não acredita nele e depois os puniria por ser aquilo que ele os fez? Eu, por exemplo. Por que será que Deus me criou? Eu não acredito nele. Então por que será que ele me criou? E será que ele vai me punir porque eu não acredito nele? Eu desde pequenininho nunca acreditei nesse cara. Discuti, você não tem ideia o que eu discutia por causa desse cara. Nunca acreditei que ele fosse qualquer coisa. Será que eu vou ser punido por causa disso? Mas eu já sabia disso quando ele me criou, que eu ia fazer toda essa loucura. 27. O que é o plano de Deus? Um Deus onipotente e onisciente não precisa planejar nada. Isto é coisa de criaturas limitadas, que não conhecem o futuro. Se Deus tem um plano, então ele é limitado como nós. Que porra de plano é esse? Eu crio um plano. Eu tenho planos para a minha vida. Você deve ter planos para a sua vida, porque nós somos mortais. Esse que nós não somos deuses, da acepção da palavra. Eu sou Deus, claro. Mas não o Deus iguais a esse. Mas se ele é um cara que é onipotente, onisciente, que não é coisíssima nenhuma, porque ele precisa planejar as coisas. Se você abrir a Bíblia, está lá.
lotado de planejamento desse cara. 28. Como pode um Deus de infinito amor e misericórdia assistir a bilhões de seus filhos queimar por toda a eternidade? Que porra de amor é esse? Que misericórdia é essa se bilhões de pessoas estão ardendo no fogo do inferno? Eu adoraria saber, que até agora ninguém me disse, onde é o inferno. E onde é o céu, é claro. Onde fica isso aí? Ah, o inferno fica lá embaixo. Embaixo de quê? Ah, o céu fica lá em cima. Em cima de quê? Essa aqui é a grande verdade. Em cima de quê? Abaixo de quê? Ah, você vai ficar no purgatório. O que é diabo do purgatório? Explique para mim o que diabo é isso. 29. Como Deus julga os que viveram antes da Bíblia ser escrita? Como é que faz? A Bíblia foi escrita, mas antes dela existir, existiam seres humanos. Como é que Deus faz tudo isso, hein? Como é que ele julga essas pessoas que existiram antes das leis dele? Ou seja, antes do povo hebreu, porque ele só aparece ao povo hebreu. Essa aqui é a grande realidade. Ele é o Deus do povo hebreu, Deus de Israel. Ele não é o Deus dos outros povos. Ele não é o Deus dos egípcios, nem o Deus dos gregos, nada disso. Ele é o Deus de Israel. Só. E antes disso, como é que era? 30. Como é possível que uma alma queime? Elas não são entidades espirituais? Seria um fogo espiritual? Para que Deus se daria todo esse trabalho para torturar seus filhos queridos? Como é possível acreditar em que Deus seja tão bárbaro que só se acalme com a morte e a tortura dos que os contrariaram? Se você ler realmente isso aqui, fique você sabendo que nós já gravamos a Bíblia revelada, Velho e Novo Testamento. O Clodoaldo está aqui atrás da câmera e agora ele está fazendo a edição. Nós gravamos a semana passada o Velho e o Novo Testamento. Ficou bom, Clodoaldo? Ficou perfeito. Acho que foi uma das melhores coisas que eu já ouvi, cara. Foi uma das melhores coisas que você já ouviu? Nos últimos tempos. A verdade é que tá ali, mas está oculta de alguma maneira. A gente não consegue enxergar. Você trouxe a luz, né? Vocês vão ver o que está escrito aqui. E é pequeno, são só 2 horas do Velho Testamento e 2 horas do Novo Testamento. Vocês vão ver que esses caras nunca existiram. Deus nunca existiu, Jesus nunca existiu. Essa aqui é a grande verdade. Foi tudo inventado. Tudo foi inventado. Uma mulher outro dia falou para mim que não acredita em Nossa Senhora da Aparecida, mas acredita em Nossa Senhora de Fátima. Eu falei para ela, porra, mas não é a mesma coisa? Ah, não, senhor. Nossa Senhora da Aparecida é uma invencionice. Nossa Senhora de Fátima existiu. As crianças viram mentira. Mentira. Viram porra nenhuma. Mentira. Aquilo é tudo uma mentira da igreja para tomar dinheiro dos otários. Eu tive agora recentemente em Portugal. Por acaso eu estava em Portugal no dia 13 de maio. Eu vi o que aconteceu no dia 11 e 12 de maio pelas estradas de Portugal. Uma chuva gigantesca e aqueles coitados andando noite e dia, alguns descalços, o sangue escorrendo, para ir até Fátima ver o Papa. Que horror, cara. Pagando fortunas para sentar na relva, ou seja, na grama dos jardins da igreja de Fátima. Para quê? Para quê? Ah, porque Nossa Senhora, para com isso, rapaz. Aquilo nunca existiu. Aquilo é tudo uma mentira. Está aqui na internet, tem aos montes isso. Os montes, tudo mentira. Foram canonizar os 3 pastorinhos. Jacinto, como é que é o nome? Jacinto, Francisco, Jacinta e Lúcia. O que eles viram foi outra coisa completamente diferente, que não veio o caso agora. Mas disseram que foram Nossa Senhora. Mentira. Lúcia desapareceu há tempo, eles inventaram outra Lúcia.
Está aqui na internet. Trocaram a mulher. Trocaram, tudo vicaristas. E as pessoas acreditam. Vai você em Portugal falar mal de Nossa Senhora de Fátima. Você não chega, você não anda 2 metros. 30. Não, 31. Por que Deus permite que crianças nasçam só para morrer logo em seguida? Pergunta interessante. Que negócio é esse? Por que ele permite isso? E está assim, ó. E por fim, 32. Porque Deus possui quase todas as características de algo que não existe. Por exemplo, ele é imaterial, incorpóreo, incompreensível, invisível, inesplendorável, etc, etc, etc. Por que não aparece às pessoas? Ah, eu sou Deus, viu, cara? Apareça às pessoas. Todas essas perguntas foram extraídas de uma coisa chamada de Infidel Gui. Eu fui adaptado, eu adaptei, evidentemente, para que você, minha amiga e meu amigo, pense um pouquinho antes de falar tanta besteira e dizer, graças a Deus, se Deus quiser, vai com Deus. Com esse Deus? Com esse monstro? Ah, Deus resolve todas as coisas. É mesmo? Por que não resolve os seus problemas? Por que você tem que recorrer ao Carlos Rosa? 90% das pessoas que vêm a mim, mais, 95% já foram em paz de santo, foram para a igreja católica, já fizeram promessa, foram para a igreja evangélica, já foram para igrejas budistas, já foram para o diabo, já gastaram tudo quanto foi dinheiro, e um dia eles descobriram que o Carlos Rosa poderia ajudá-los, então eles vêm a mim. Professor, me ajude perfeitamente, minha consulta custa X reais. Ah, mas tudo isso, porra, você gastou quanto até agora para chegar aqui? Ah, gastei tudo. Resolveu alguma coisa? Ah, eu não consigo. Eu já rezei a tudo. Quem rezar resolve algum problema, cara? Para que você reza se Deus já sabe quem é você, o que você precisa? Antes de você pedir, ele já sabe o que você quer. Isso não funciona desta maneira. Se você, agora, se der ao trabalho de reler essas 32 perguntas, mais esta aqui, que eu lhe disse, em Malaquias, e pensar um pouquinho, Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, amei a Jacó e odiei a Esaú. Não precisa mais, só isso aí já tá bom. Você vai ver que esse cara, chamado Deus que você tanto ama, não é um cara legal. Não é aquele cara que vai salvar a sua vida. Não é aquele cara que vai salvar o Brasil. Não é aquele cara que vai salvar o mundo. Não. Porque esse cara simplesmente não existe. É um delírio, uma ilusão. Essa é que é a grande verdade. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma crise política. Não é nem financeira, é política. Onde, de cima para baixo, raríssimos políticos são honestos. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Você já reparou que esses raríssimos políticos, a maioria dos políticos, 95%, são canalhas, corruptos, ladrões, mas estão todos ricos? Que diabo é isso? Por que Deus favorece bandido? Eu não disse que 100% dos nossos políticos são ladrões, não. 95% sim. Sobra 5% que são íntegros, honestos, trabalhadores, probos, que querem o bem de tudo, sem interesse maior. Por que será que os outros, 95%, têm iates, aviões, moram em mansões, carrões, os filhos estudam nas melhores escolas do mundo, passeiam, têm fazendas, o diabo, tudo lindo e maravilhoso? Será que Deus gosta disso? Será que Deus gosta de bandido, de canalhas, de corruptos? Deus deve adorar isso, porque esses caras têm tudo, mas isso há muitos anos. Há muitos anos que isso acontece. Você já reparou isso? Então Deus adora esses caras, porque esses caras ganham muito, muito, muito dinheiro.
E por que as pessoas íntegras e honestas ganham tão pouco, vivem na miséria? Você já reparou, já parou para pensar nisso? Que Deus adora bandido, Deus adora político corrupto. Você já parou para pensar nisso? Isso não está certo, isso não é legal. Deus te ama, porra, mas vai botar você no inferno se você não gostar dele? Que porcaria é essa do inferno? Você vai queimar eternamente, porra, eternamente é tempo pra caceta, hein? Eternamente no fogo do inferno é muito tempo. De que diabo é o inferno? Aonde é o inferno? Como é o inferno? Essa que é a grande verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa que é a grande verdade. Se você, por exemplo, minha amiga, meu amigo, gosta tanto de Jesus, você deveria ler uma parte no Novo Testamento, em João, capítulo 13, versículo 21, que tem uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia, que diz assim: o traidor é indicado. João, capítulo 13, versículo 21 em diante. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Todo mundo conhece essa frase. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, estou continuando a ler, hein? Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, ou seja, Jesus só amava um discípulo, estava reclinado no seio de Jesus. Você tem ideia o que é, há 2000 anos atrás, numa festa, um homem estar reclinado no seio de outro homem? É no mínimo suspeito. Mas vamos lá. Então Simão Pedro fez sinal a este quer dizer, ao apóstolo que Jesus amava, que estava deitado no colo de Jesus, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Por que Simão Pedro não perguntou diretamente a Jesus: quem é esse cara que vai lhe trair? Tinha que ser através do apóstolo que Jesus amava, porque Jesus só amava um apóstolo, João, que era um menino. E inclinando-se ele, o apóstolo João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. O bocado era um pedaço de pão colocado dentro do vinho, que o dava a uma pessoa. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após ter comido o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, estou continuando a ler, hein? O que fazes, faze-o depressa. E o que diabo é que ele ia fazer? E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Eles eram tão imbecis, tão burros assim? Jesus disse claramente: aquele cara que vai me trair é aquele a quem eu der o bocado molhado. Pegou um pedaço de pão, molhou no coisa e deu a Judas Iscariotes. Pronto. Estava naquele momento descoberto quem era a pessoa que iria traí-lo. Mas os apóstolos não entenderam isso. Claro que não entenderam. Isso nunca existiu, porra. E continuando. Porque como Judas tinha a bolsa, ou seja, ele era o coletor de grana do grupo, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Mas não foi isso que ele disse. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Leia isso devagar, gente.
muito devagar e tente compreender a cena dantesca de um homem deitado no colo do outro e que as pessoas só perguntavam as coisas para Jesus através daquele homem que estava abraçado com a cabeça no peito de Jesus e que ninguém fazia perguntas a Jesus a não ser através daquele homem. É um negócio suspeitíssimo. Que era um jovem, vai por aí afora. Isso eu vou falar na Bíblia Revelada. Isso eu vou falar na Bíblia Revelada. Então, para você ver que o papel aceita qualquer merda. O que você escrever aqui, o papel vai aceitar. Se é verdade, se é mentira, isso não tem a menor importância. Sempre haverá alguém que vai acreditar no que está escrito. Sempre haverá alguém. Isso vai espalhar, é a mesma coisa que a internet. O cara fala um monte de merda, mas 2 ou 3 acreditam naquele monte de merda, começa a espalhar. Como tem mais otário, mais idiota, mais imbecil, mais burro do que pessoas inteligentes, aquilo espalha que nem praga. Mas aquilo não é verdade. Aquele cara não resolve problema de ninguém. Ah, o fulano fez milagre. Fez porra nenhuma. Você faz um milagre. Você. Só você, mais ninguém. Ah, porque eu fui na igreja tal e aconteceu um milagre. Mentira. Essa que é a verdade. Mentira. Ninguém tem poder de fazer milagres. Eu ouvi uma vez um tal de apóstolo dizer que já ressuscitou mais de 100 pessoas. Puta que pariu. E ninguém abriu a boca. O cara não foi preso. Não teve nenhum juiz nesse país para botar um vagabundo desse na cadeia. Prove que você já ressuscitou alguém, seu vagabundo. Não, ninguém fala nada. Você vai num culto qualquer, de qualquer igreja, você senta ali e o cara fala 2 horas, 3 horas, e você é obrigado a engolir tudo o que ele diz, não pode perguntar nada, nada. E ainda dá dinheiro para aqueles vagabundos. Então, você queria saber por que eu sou ateu? Aí por que eu sou ateu. Pense um pouco em tudo isso. A discussão está aberta. O autor é de Infidel Gui. Gui é G-H-G-U-Y. De Infidel Gui, vocês podem achar isso aqui na internet. Eu fiz algumas adaptações, evidentemente, e as 32 perguntas que eu achei mais pertinentes, fora aquela em Malaquias.